Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Libório, sejam bem-vindos ao meu canal Metamorfose. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um segredo que eu já venho compartilhando toda quinta-feira. Segredos que mudaram a minha vida e poderá mudar a sua também. Hoje esse segredo eu chamei de engrenagem do proceder. O que é uma engrenagem no sentido mecânico? É um conjunto de rodas dentadas que vão se entrelaçar mutuamente e fazer girar algum mecanismo. Mas não é nesse sentido que eu vou conversar com vocês, não. É mais no sentido figurado, de imaginar uma engrenagem que será feita por circunstâncias, e essas circunstâncias vão se entrelaçar e vai gerar um comportamento em você, tá bom? Então é nesse sentido. E nós vamos falar então de uma engrenagem comportamental. Vamos separar 3 rodas dentadas que no sentido figurado vão se entrelaçar, essas 3 rodas vão se entrelaçar e vão formar o mecanismo comportamental e vai gerar um proceder. E o que é proceder? É a maneira de se portar, de agir, significa também seu procedimento ou até mesmo comportamento. Então, quais são essas 3 rodas imaginárias que vão se entrelaçar como se fosse numa engrenagem, criando um conjunto de circunstâncias que vai transformar e vai criar um mecanismo, movimentar e criar o seu comportamento, fazer o seu comportamento aparecer, criar o seu proceder. Essas 3 rodas imaginárias são pensamento, sentimento, comportamento. Vou repetir. Pensamento, sentimento, comportamento. Então essas 3 rodas entrelaçadas, começando pelo pensamento, que é a maior roda, é a mais importante, talvez ela que vai dar início a esse mecanismo, é o pensamento, porque a gente já aprendeu que o pensamento é o princípio de todas as coisas. Grandes filósofos já falaram sobre isso. Por exemplo, Descartes disse: penso, logo existo. Então isso significa que a minha existência só existe por causa do meu pensamento. Por causa do meu pensamento que eu dou sentido às coisas ao meu redor. O ser humano é o único animal que pensa. Os demais animais têm apenas instintos. O ser humano, Deus deu o poder de pensar. E conforme ele pensa, ele interpreta o mundo ao seu redor e dá sentido às coisas. Essa é a grande diferença entre nós e os outros animais. Deus nos deu o pensamento, a inteligência. Segundo alguns estudos, para vocês terem uma ideia, o ser humano tem 70 mil pensamentos por dia. Imagine você controlando 70 mil pensamentos por dia. Como é que eu vou controlar isso? É muito difícil, porque esse pensamento é uma engrenagem, né? É uma roda dentada que vai engrenar aonde? No meu sentimento. Mas só de saber que é o pensamento, que é a roda mais importante, vale a pena você começar a aprender a controlar o seu pensamento. Eu gosto aqui de destacar também um versículo bíblico do apóstolo Paulo escrevendo uma carta para os Filipenses, Filipenses 4:8, onde Paulo diz assim: meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A Bíblia já diz isso. Não permita que nenhum pensamento ruim entre em sua mente. Ele só vai te fazer mal. Então controle os pensamentos ruins. Tenha pensamentos positivos. Eu aprendi desde pequeno, porque minha mãe sempre foi muito positiva. E meus irmãos também. Toda vez que alguém falava algo negativo sobre mim, na mesma hora eu repetia: eu não recebo isso. Se eu não puder falar para a pessoa, eu falo em voz baixa. E fico repetindo para mim mesmo: eu não recebo isso, eu não sou isso, eu não acredito nisso que ele está falando. Isso é muito importante, porque senão aquela ofensa vai entrar na sua mente, vai ficar apertando a sua mente, martelando e perturbando o seu juízo. Para quê então? Então eu vou controlar esse pensamento, vou botar pensamentos positivos para abafar aquele pensamento negativo. Porque eu sei que o pensamento é uma roda dentada, engrenada em outra roda que é o sentimento. Aí vem a segunda roda. Pensamento gera um sentimento. Se eu penso em algo ruim, eu me sinto triste na mesma hora. Mas da mesma forma, se eu penso alguma coisa boa, eu me sinto feliz. No mesmo instante. Testem isso. Então o sentimento é a materialização do seu estado mental.
São as reações que você vai ter depois do pensamento. O pensamento gira uma roda, que gira o sentimento, aí você se sente triste. Então o segredo é controlar o pensamento, porque controlar o sentimento é mais complicado. Depois que andou, a inércia pegou, você precisa ter um freio para segurar. E qual é o freio? Colocar pensamentos positivos na sua mente para que interrompa aquele sentimento. A forma de sair da tristeza é pensando em coisas boas, ou então extraindo daquela circunstância algo de bom. É o grande segredo que eu aprendi desde pequeno. E passei para o meu filho também. Então, o sentimento que mais aflige a gente é a perda de um ente querido. E eu senti isso muito novo, né? Isso atrapalhou até meus estudos. Você perde um ente querido, você fica muito deprimido. Mas depois eu aprendi que existe um grande arquiteto que controla todas as coisas. Acreditei na eternidade da alma, isso me conforta. Eu sei que ela está bem e não vai ficar feliz se eu ficar triste com a sua partida. Um dia nós vamos nos encontrar, mas não agora. Então, vida que segue, pense positivo, extraia coisa positiva do que aconteceu para você e toque o barco. Porque a próxima roda dentada que o sentimento vai girar é o seu comportamento, que é uma roda bem grande também. Então o sentimento leva a um comportamento. O comportamento é o seu proceder propriamente dito. É o seu modo de agir, o seu modo o que você faz, como você se porta diante de algo. As suas atitudes, o seu jeito de falar, tá? O tom que você fala, tudo isso já é o comportamento. Então o comportamento às vezes é ditado pela sociedade, de onde você veio, o ambiente que você vive, mas eu vou te dar um segredo. Mesmo no ambiente que eu vivia há 40 anos atrás, ou até mais, eu consegui extrair tudo de bom que tinha ali. Porque era o meu pensamento positivo diante daquilo que estava ali. Para mim aquilo ali tudo era muita alegria. Apesar de estar vivendo circunstâncias totalmente, vendo de fora, triste, mas para mim era tudo muita alegria. Então a vida segue adiante, foque no positivo, extraia o que tem de melhor naquela ação. O comportamento, propriamente dito, é ação. Se eu estou triste, eu choro. Se eu estou feliz, eu sorrio. Então, se penso ruim, fico triste, choro. Penso coisa boa, fico feliz e dou um sorriso. Então, pense em coisas boas. Extraia o que é de bom naquilo que está acontecendo. É óbvio que é o pensamento que controla tudo. Eu sei que é difícil. São 70 mil pensamentos invadindo a sua mente. Eu queria que você entendesse também que é normal você ficar entusiasmado, daqui a pouco você está deprimido. Aí daqui a pouco você tá... São 70 mil pensamentos. É entusiasmado, deprimido. Aí fica assim, ó, como se fosse numa montanha russa. Então o segredo é o seguinte: eu estou muito entusiasmado, que beira loucura, muito entusiasmado, eu tenho que voltar, buscar a linha mediana. Se eu estou muito deprimido, também beira loucura, eu tenho que subir com pensamentos positivos para buscar aquela minha linha mediana. Então o segredo é ficar sempre com o quê? Com a cabeça nas estrelas, mas o pé aonde? No chão, pé firme no chão, cabeça nas estrelas, muito entusiasmado, mas com o pé no chão, controlando o seu entusiasmo, que às vezes muito entusiasmo assusta as pessoas. Se não entendeu, eu vou repetir. Pensamento gera um sentimento que leva a um comportamento. Espero que vocês tenham gostado desse bizu, desse segredo. Fiquem com Deus e até quinta-feira, onde eu vou compartilhar mais um segredo com vocês, para que de alguma forma eu possa ajudar você a fazer a sua metamorfose. Venha comigo até quinta-feira que vem. Um forte abraço, fiquem com Deus.